Começou. Então, vamos lá. Eu fiz um resuminho breve de cada autor para a gente estar conversando. Então, quem quiser contribuir com algo que lembrar, de algum detalhe que não esteja no resumo, fica à vontade, não precisa levantar a mão, pode falar, abrir o microfone e falar, que aqui nós todos estamos aprendendo, e quanto mais todo mundo contribui, eu acho que a aula fica melhor. Eu vou dar uma olhada, tá? Acho que foi a Pamela. Na questão, aí a gente vê no finalzinho da aula. E aí, quem tiver mais alguma questão que achou difícil, para a gente rever junto, a gente vê no final da aula. Vamos lá. Estava retomando. E como eu peguei cada aula que a gente dei, que eu dei, que nós conversamos, que todo mundo contribuiu bastante, eu resumi. Fiz o resumo do resumo, para ser bem breve, para ser bem objetivo. Só que tem um resumo aqui que eu não dei a aula. Foi um autor. E aí eu quero falar mais dele conforme a gente for conversando, eu falo mais dele, que eu ia marcando no meu edital de amarelo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui qual foi o autor. Eu baixei aqui, ó. É sobre a educação inclusiva, até um documento do governo, que eu não achei a aula desse autor. Até um documento do Timothy Girn de Débora Barreiros, que é um documento da Unesco, que fala sobre tornar a educação inclusiva. Como eu gosto de das coisas certo, eu falei, eu vou fazer um breve resumo deles, mas aí eu falo pro pessoal e mando de novo. Vou até abrir meu WhatsApp para mandar esse documento no grupo para vocês darem uma lida. Que é bem facinho, não é uma leitura difícil, que é sobre inclusão. Mas eu queria que vocês dessem uma lida nele. Mas aí eu vou colocando e a gente vai conversando. Vamos lá. Mel Weisco. Vamos lá. Tornar a educação inclusiva. Não é esse. Esse a gente teve essa aula. Foi a primeira aula depois do edital. Foi quando eu fiz uma leitura breve do edital e dei essa aula aqui, que é tornar a educação inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada, né? Esse texto aborda a educação inclusiva como um desafio global, ou seja, um desafio não só da escola, mas um desafio da sociedade em si, fazer com que a inclusão aconteça. Buscando aceitar a diversidade, que são as diferenças em tudo, não só, como eu sempre falo, da questão da inclusão dos alunos com deficiência física e mental, mas tornar essa inclusão, tornar as diferenças ser aceitáveis, não de modo negativo. A gente vê muitas pessoas ainda com essas barreiras, mas fazer com que isso seja positivo na escola, porque todos nós somos diferentes, né? E as nossas diferenças fazem a diferença na escola. E aí ela fala sobre eliminar a exclusão social. Ela discute o desenvolvimento até o momento da educação especial e a necessidade de reformas nas escolas, que a gente sabe que necessita, mesmo a escola hoje ter esse programa de inclusão, ele precisa ser aperfeiçoado. Então, nós, graças a Deus, desenvolvemos bastante. Hoje, a maioria das crianças, muitas crianças que têm deficiências físicas e mentais, conseguem ir para a escola. Antes isso era impossível, hoje já acontece. Mas são programas que precisam ser aperfeiçoados, né? Na escola como um todo. E ela enfatiza a importância da colaboração para a inclusão efetiva, ou seja, a colaboração de todos. Deixa eu dar uma olhadinha.
É, tem uma amiga falando que tem um vizinho dando festa. Pensa de forma positiva, porque esses barulhos podem acontecer na hora da prova, e quanto mais você aprender a lidar com barulhos ao seu redor que você estiver estudando, eu sei que é difícil, melhor, porque no dia da prova pode ter festa, e a gente precisa ter a capacidade de focar naquilo que a gente está fazendo. Eu sei que é algo difícil para muita gente, mas com o tempo você vai se acostumando, aí depois você nem liga. Aqui em casa eu tô cheia de crianças também, e acaba não me atrapalhando, porque eu consigo focar. Eu também tomei pó de Guaraná, viu, gente? Já falei, o pó de Guaraná, ele é essencial. Só que como não tinha chá, eu tomei com suco de uva. Então, meu cérebro está aqui, ó, agitadaço. Vamos lá. Ah, e esse aqui, ó. Esse texto aqui. Você toma puro. Quem toma com frequência sabe a diferença que ele faz. No dia da prova, vou tomar 2 vezes. Um pouquinho antes e um pouquinho depois. Igual eu fiz na prova de pé, faz a diferença. Ó, essa autora aqui, ó. Ferreira Wentz, Ilan Timothy e Débora Barreiros, são os organizadores, tornar a educação inclusiva. Eu não sei por que eu acabei passando esse autor e eu acabei não dando essa aula. Então, eu vou postar para vocês, abriu aqui, agora a aula, porque se eu deixar, a aula não, o texto que eu baixei da internet, e aí todo mundo dá uma lida melhor nele depois, para não deixar passar nenhum, porque esse, infelizmente, eu acabei deixando passar, gente. Não foi por maldade, é porque realmente passou. Ó, tô postando, porque se eu deixo para depois, eu esqueço. É um artigo, não é difícil, é bem facinho a leitura, ó, que é um livrinho que trata da promoção da educação inclusiva. Ele aborda estratégias e práticas para tornar o ensino mais acessível e igualitário. Lembra que eu falei que todo tipo de texto, de livro, que se torna um documento, quando você vê Brasília lá, são textos que são de fácil acesso para todos poderem ter esse acesso e ser facilmente compreendido. Então, a linguagem dele é bem fácil. E para vocês não se preocuparem também, porque quando nós falando de concurso, quando fala de certos assuntos, não diferencia muito. A gente viu bastante nas questões. Quando fala de inclusão, e você tem um autor como eu tenho, a Montoya, muito na cabeça por ter lido muitos artigos quando eu fiz um TCC sobre alfabetização de crianças autistas, eu li muito sobre ela. Todos os autores, eles falam semelhante, não digo igual, porque cada autor que estuda um assunto específico tem a sua particularidade, mas não é tão diferente assim, gente. Por exemplo, a tornar a educação inclusiva, pode ver, ó, tornar a educação inclusiva de novo, até o título do texto é igual, então não tem tanta diferença. O que faz a diferença na hora da prova são detalhes, que às vezes a VUNESP pede uma parte específica do texto, que como a gente já, principalmente na última aula, que a gente foi falando, foi refletindo sobre o texto, não sei se vocês lembram, que aí eu falei, olha, precisa saber tudo isso? Se você vai analisando questão por questão e usa a lógica, você consegue acertar. É uma das técnicas para fazer o concurso. Então, mesmo eu não ter dado essa aula, não é tão diferente do autor anterior, tá bom? São detalhes que vai fazer a diferença, assim. Por isso que eu mandei o arquivo, né, para vocês não ficarem chateados comigo. Vai que cai, e eu não falei, eu não quero ver ninguém chatear. Vamos lá. Alavase. A organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões, né? Esse autor, ele aborda a adoção de sistema em ciclos, que a gente conversou bastante,
não sei se vocês lembram, ó, visando permitir que os alunos avancem de acordo com seu ritmo de aprendizagem para reduzir o fracasso escolar e promover a equidade educacional. Que até eu comentei que antigamente a gente se repetia-se muito de ano, e hoje não repete mais de ano. Tem seus pontos negativos e tem seus pontos positivos, porque o aluno ele tem um desenvolvimento global, não é porque ele não sabe uma questão que ele não vai saber outra, que ele não pode aprender no próximo ciclo também. E ele vai falando sobre isso. Eu lembro que eu usei esse exemplo, né? E aqui ele fala, né? Ó, enfrenta desafios como a necessidade de acompanhamento pedagógico, formação de professores e avaliações formativas. Que aí cada município também tem autonomia para decidir sobre isso. E às vezes é o que fala que a maioria dos autores falam sobre formação de professores, que é extremamente necessário a gente estar refletindo a prática, refletindo os desafios, para que a gente possa implementar um ensino de qualidade. Ele fala, a implementação cuidadosa é essencial para o sucesso desse modelo. Isso é claro, tem que ser cuidadoso, porque hoje na rede, alguns alunos do 5º ano não sabem ler. Então, assim, passaram de ano, só que chega no 5º ano, tem a provinha, que vai definir se aquela escola vai receber verba ou não. E aí é um desafio a gente, eu não estou falando que é a maioria das escolas, são algumas escolas, e eu cito porque eu tenho alguns amigos em algumas escolas que a gente vai conversando, então não é uma informação verídica, tá, gente? Eu fiquei sabendo de tal escola. E isso, eu só estou citando esse exemplo, porque nós trabalhamos em ciclos. E qual é o erro que está acontecendo para esses alunos não serem alfabetizados? Porque eles não podem ir para o 6º ano, que aí repete de ano, sem estar alfabetizado. Então, está acontecendo algum problema. E é aí onde esse autor vai falar. Que aí, aqui eu coloquei isso como exemplo. A implementação cuidadosa é essencial para o sucesso desse modelo. Ou seja, necessita de analisar, necessita saber onde está o erro, necessita mais formação de professores, necessita verificar essas avaliações formativas. Desde o 1º ano da rede, existem algumas avaliações para saber como é que está indo a questão da alfabetização e de algumas áreas do conhecimento ali, que nós precisamos implementar, que está no QSN. Lembra que eu falei que até quando a gente vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico, a importância dessa parte da tecnologia tá desde se iniciar, desde o estágio 1, por isso que os notebooks foram para as creches e para a educação infantil em si. Não é à toa que isso está acontecendo. São estratégias que a rede de ensino, agora eu falo, a rede municipal de Guarulhos, está tentando implementar para que não aconteçam esses problemas. E esse autor vai falar sobre isso. Eu falo dos exemplos para que vocês possam lembrar. Bom, e se alguém quiser falar, pode falar, porque eu não gosto de falar sozinha. Ainda não aprendi a falar da aula para o YouTube quando falo sozinha. Estou aprendendo. Vamos lá para o próximo. Maria Carmen Silveira Barbosa, que vai falar culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares, as socializações e a escolarização no entretecer dessas culturas. O que é isso? Nada mais é que a vivência do aluno, a cultura a bagagem que ele carrega, né, todo o conhecimento que ele carrega, e ela vai falar, né, ela vai analisar as culturas escolares da infância e familiares e como isso afeta a educação das crianças.
ela fala, enfatizando a valorização da diversidade, de novo, das diferenças, e a necessidade de diálogo para uma educação inclusiva. Ou seja, a gente comentou bastante sobre as culturas em si, eu até dei o exemplo na época dos países que estão vindo, das pessoas que estão vindo de outros países para o nosso país, os venezuelanos. Da de Braiva também, tá? Os desafios, né, gente? A Maria entrou aqui e vocês viram. Vamos lá. Os venezuelanos, tem bastante peruano, tem bastante crianças vindo do Chile, e eles vêm com uma bagagem cultural, e nós, como professores, temos que abraçar também a cultura deles para incluí-los, porque a escola, ela tem essa função, incluir a todos. E nós não devemos saber dos conhecimentos prévios do aluno antes. A cultura também está inserida ali. Eu lembro que eu dei esse exemplo, até citei a minha amiga, que no Manuel Bonfim, ela tinha um aluno que falava espanhol, se não me engano ele veio do Chile, e aí ela teve que aprender algumas palavras em espanhol para poder incluí-lo. Não é aprender o espanhol para só falar com ele espanhol, mesmo porque ele precisa aprender a nossa língua, né? Mas era para poder incluí-lo, para poder se comunicar com ele. E aí eu citei o exemplo também nessa aula de uma professora inglesa que ganhou o Prêmio Nobel de Educação, porque ela aprendeu, na época, a escola dela estava na periferia da Inglaterra, pertinho de vários lugares que vendiam drogas, e ela fez a diferença nessa escola. Ela aprendeu a falar várias línguas, ela incluiu vários diferentes tipos de aprendizagem, ela conseguiu colocar o yoga, a meditação, ela aprendeu, acho que, se não me engano, foi 21 línguas, ela ia até o ponto de ônibus levar as crianças para que eles não fossem não sei se alienados ou licenciados a drogas, não sei se eu estou usando a palavra certa, mas ela fez a diferença, ela abraçou a cultura daquelas crianças, que eram crianças de diversos países que estavam lá na Inglaterra, estudando na escola dela, tanto é que ela ganhou o prêmio Nobel. Eu lembro que eu usei esse exemplo para falar dessa autora, porque todos os tipos de culturas a gente lidar na escola, e a gente tem que aprender a, a mostrar a nossa cultura, mas também valorizar a de cada um. E não é fácil, viu? É um desafio, mas a gente escolheu estar aqui, né? Então, vamos lá. Maria Victórias Benevides, Educação para a Democracia. E aí, essa autora vai falar sobre que que a educação para a democracia, né, visa desenvolver o conhecimento, habilidades e atitudes para a participação cívica em uma sociedade democrática. E eu lembro que a gente falou de algumas questões sobre isso, eu percebo que as questões da VUNESP, ela faz você refletir. Às vezes uma palavrinha ou outra a gente acaba errando porque a gente não refletiu logicamente. Esse autor foi uma delas, que eu também errei. Capacitando cidadãos a compreender os princípios democráticos e através da democracia, eu usei o exemplo da escola também, que a gestão ela deve ser democrática. E aí eu citei o exemplo da minha escola, que todas as tomadas de decisões que a gestão tem, ela convida o grupo docente, e aí quando as decisões que visam tanto a parte pedagógica, quanto qualquer outra parte que em si, que vai gastar o dinheiro, que vai envolver a escola, a nossa gestão faz com que a gente participe e dê a nossa opinião. E eu não sei se eu usei o exemplo da compra dos brinquedos, que todos os professores solicitaram brinquedos, e aí elas convidaram uma professora
para ir junto com a gestão, na época foi a coordenadora para comprar, por quê? A gestão é democrática e isso faz a diferença na escola. E é sobre isso que ela vai falar, mas ela também fala sobre a importância de você ensinar isso para os alunos. E aí a gente também falou sobre isso quando eu usei o exemplo do Grêmio Estudantil, e aí até a Camila falou sobre o exemplo das próprias crianças participarem do conselho escolar, que tem escolas na redes, que os próprios alunos também participam do conselho, e é no conselho que são tomadas todas as decisões, junto com a sociedade, com a gestão, com os professores, para que a escola tenha qualidade e para que os alunos também possam aprender a decidir juntos, saber que o nosso país é democrático, como que funciona? A gente precisa aprender isso na prática, e é na escola que a gente tem essa oportunidade. Eu lembro que foi esses exemplos. Então, o Cristiane, o canal é Bora Estudar Tá, com TH. Eu vou escrever para você aqui agora, porque senão eu ia perder o raciocínio na hora, tá? Vamos lá. Berbel. As metodologias ativas e a promoção da autonomia do estudante. E aqui eu lembro, ó, o principal desse artigo é o aluno ser o protagonista do seu aprendizado. E na época, quando eu dei essa aula, eu lembro da gente ter citado os exemplos da pandemia, que o aluno ele aprendeu na correria a estudar em casa, a maioria dos nossos alunos, e quem possuía já computador, quem já estudava em casa, teve mais facilidade, que foram os alunos da Europa e dos Estados Unidos. Eu lembro que eu citei esse exemplo, porque na época eu estudei muito metodologias ativas, porque eu fazia estágio, fazia um monte de trabalho na época. E aí era um dos trabalhos, não era nem essa Berbel, era um outro autor que eu tinha estudado. Mas ela fala sobre isso, porque quando ele está estudando sozinho, ele já é o protagonista. E aí o professor, ele tem que criar estratégias para que ele consiga ser o protagonista. E ela fala sobre isso, ó, promove autonomia, habilidades críticas e engajamento social. E aí são diversas estratégias. Eu usei o exemplo da rede, que eu usei o exemplo de novo da minha amiga Márcia, porque ela faz um trabalho magnífico na questão da alfabetização. Ela usa muito metodologias ativas, porque está dentro do nosso currículo. Então, ela faz jogos, ela faz brincadeiras, mas são jogos tão interessantes, tanto para os alfabéticos como para os silábicos, que a maioria se desenvolveu. E na época que eu dei essa aula, eu lembro de eu ter falado que a turma dela tirou a nota mais alta da rede inteira. Mas, assim, não porque ela é a melhor de todos, não, nós temos profissionais magníficos. Eu conheço várias no Mana Bonfim, excelentes alfabetizadores. Mas porque a gente vai todo dia conversando, e o trabalho dela foi muito voltado para metodologias ativas, então, por isso que eu citei ela. E é interessante porque eles são extremamente eficazes e foge do tradicional completamente. E aí eu percebo que é muito difícil, existe a resistência dos professores mesmo. É muito difícil você mudar aquilo que está dentro de você, tão enraizado. Na minha escola, a gente cita muito isso nas horas de atividades. Eu dou muito meu exemplo, porque mesmo com os pequenininhos, tirar esse tradicional foi muito difícil. Eu aprendi demais nessa nova escola. Porque nessa nova escola eu mudei tanto que desenvolveram até mais. Eu não ensinei ainda o nome, mas só o fato de fazer todos os dias na lousa e deles escreverem sozinhos na lousa, os ajudantes, a maioria da sala sabe. E eu não dei nenhuma atividade que eu dava antes, porque nós estamos aprendendo, evoluindo. E aí, assim, eu usei uma aprendizagem que é a utilização de letras e números, que está no QSM, mas de uma forma muito didática, lúdica, que eles aprenderam. E essa minha amiga me ensinou muito, né?
essa questão de você colocar o lúdico, mas colocar jogos, brincadeiras, que eles vão aprendendo que estão dentro das metodologias ativas. Percebe que a teoria, ela não foge da prática. A teoria, ela anda junto. Só que a gente só consegue ver, conforme no decorrer da prática e da questão da formação, de você estar sempre conversando. Inclusive, tem alguns autores que falam sobre isso, da gente estar entre nós, professores, trocando ideias. Tem alguns que ainda têm resistência, conheço vários, mas, graças a Deus, a grande maioria contribui muito, porque acaba contribuindo para a sua prática e você contribuindo para a dela, porque a gente não sabe de tudo. Mas a Márcia, ela é excelente, gente. Melhor alfabetizadora que eu conheço. Vamos lá. Carvalho, Marília Carvalho Pinto de Carvalho, né? Aí, Marília Pinto de Carvalho. Ai, Senhor, bora. Sucesso e fracasso escolar. Uma questão de gênero. E aqui a gente pensa, por que, que a rede colocou a questão de gênero? Eu vou falando e eu vou lembrando das nossas conversas, né? Que o artigo em si, ele explora a relação entre gênero e desempenho escolar. Ele destaca as diferenças que são inerentes às habilidades cognitivas, que na época ele faz a comparação de meninos e meninas, né? Aí ele fala dos fatores sociais e culturais. Por quê? Na época que foi escrito, as meninas eram condicionadas a ficar em casa e os meninos a irem trabalhar muito cedo. E até falei, gente, na hora de responder a questão, a gente tem que pensar em tudo isso. E aqui, na conclusão dele, ele fala a importância de combater esses estereótipos de gênero na educação e adotar uma abordagem sensível ao gênero para promover igualdade de oportunidades e resultados acadêmicos equitativos. Eu até citei o exemplo da questão da criança mudar o gênero dela. E para os pais está tudo bem, e você, professor, tem que estar tudo bem também, de você aceitar e você incluir. Até ele fala, adotar uma abordagem sensível. Só que nas questões que a gente viu, que a gente refletiu, tem que tomar cuidado, porque foi escrito em uma época, mas não é tão diferente de hoje, se você pensar e refletir sobre essa abordagem sensível ao gênero, para poder promover uma igualdade de oportunidades e resultados acadêmicos equitativos. Porque a gente vem, de novo, com uma bagagem tradicional muito forte, achando que só porque os meninos são bagunceiros, eles vão ser menos eficientes que as meninas. E não é assim. É criar estratégias para gastar a energia de uma forma diferente, trazer um jogo, trazer novas oportunidades de aprendizado conforme a sua turma, entende? É não separar, não excluir de nenhuma forma. Os textos, os autores, eles fazem a gente refletir a nossa prática. E é isso que a VUNESP ela vai querer de vocês amanhã, reflexão. Vamos lá, Ana Maria Cavalieri, Escola Pública de Tempo Integral no Brasil. Filantropia ou política de Estado. Quando você lê só o título, ela já faz você refletir. Só o título já faz você refletir. Ó, o artigo analisa a implementação da escola pública em tempo integral no Brasil, destacando sua influência tanto de ações filantrópicas como de políticas governamentais. A autora ressalta desafios como a sustentabilidade e a necessidade de investimento público consistente para garantir uma educação de qualidade e de equidade. Por quê? Porque só às 5 horas ainda é muito pouco. Só quem está em sala de aula sabe, porque eles precisam brincar, eles precisam gastar energia, mas eles também precisam aprender várias coisas. E às vezes só isso não dá. Na Espanha, minha amiga voltou de lá há pouco tempo, a filha dela tem aula em tempo integral.
E é uma escola pública. E aí é que ela faz esse questionamento, política de Estado. Porque está, eu lembro que no nosso resumo ainda tinha uma lei que falava a respeito disso, para nós começarmos a implementar. Tanto é que eu usei o exemplo do nosso município, que antes a grande maioria das escolas eram de 4 horas. Eu fazia parte, ano passado, uma escola de 3 períodos. Eu entrava às 10, mas meus alunos entravam das 11 às 3 da tarde. Ficavam só 4 horas. E para implementar, para estender um pouco mais esse tempo, quais foram as ações do governo para isso? Abriram mais escolas, tiraram, aí foi quando tiraram algumas, está tirando aos poucos a educação infantil da rede, ela está indo para as conveniadas. Por quê? Para estender o tempo das outras crianças na sala de aula. São implementações que o governo vai fazendo para estar de acordo com a lei. Eu lembro que eu usei esse exemplo. De novo, gente, pode participar da aula de todo mundo. Vamos lá para o próximo. E aqui, garantir uma educação de equidade, ou seja, de qualidade e equidade. Para todos, de forma igual. E o governo vai tentando acertar, tentando estar de acordo ao máximo com a lei. Não é algo fácil também de ser implementado, a gente está caminhando. Vamos lá. Eliane Cavaleiro, racismo e antirracismo na educação, repensando nossa escola. Repensando, refletindo. A autora enfatiza a necessidade de formar educadores comprometidos em combater o racismo na educação, promovendo abordagens pedagógicas que valorizem a igualdade racial e combatam estereótipos. Aqui eu vou dar um exemplo da minha sala. Um aluninho meu até saiu. Ele não teve uma atitude racista, mesmo porque foi diferente, mas ele teve uma atitude de ofender um amiguinho que era igual a ele, que ele era bem gordinho. Ele ofendeu esse amiguinho. E aí, esse amiguinho era de outra sala. A professora me relatou, eu chamei ele, conversei com ele, falei que todos nós temos as nossas diferenças que nós devemos respeitar, que ninguém é igual a ninguém. E aí a gente utilizou o livro Bia é Baixinha, que eu tenho esse livro, que era da minha filha. E aí depois que a gente leu o livro, falou da importância de respeitar as diferenças, a gente pediu para ele ir lá e pedir desculpa. É tão gostoso na educação infantil essa sutileza, né, que eles aprendem desde pequenininho, mesmo sem entender esse erro que ele aprendeu com outra pessoa, que ele não foi errado, ele aprendeu com alguém. E só de refletir na sala, de saber respeitar, ele nunca mais errou. Foi bem bonitinho o trabalho que eu e a outra professora fez, porque ela também falou, ela também trabalhou esse livrinho com eles, e aí a gente não teve mais esse problema. E aí ele fala sobre isso, promover abordagens pedagógicas que valorizem a igualdade racial, e que a gente sabe que é muito mais complexo, principalmente quando eles vão aprendendo. E não adianta falar que não existe racismo no Brasil, porque existe demais. É fato histórico, não é algo que vai ser combatido rapidamente, mas quando a gente traz essas abordagens pedagógicas, Bia é baixinha, Bia Baixinha, se eu não me engano, mas eu confirmo, Vani, te passo depois. Eu tenho esse livro aqui em casa. E quando a gente vai promovendo essa educação antirracista, a gente vai, querendo ou não, é um passinho de formiguinha, mas a gente vai contribuindo para que o mundo seja mais humano, sabe? E é isso que ela vai falar. Ela destaca também a importância da valorização à cultura negra, e promover o letramento como uma ferramenta de inclusão e empoderamento. Lembra que letramento é a gente também entender a cultura em si daquele país.
ou da cultura negra em si, o porquê daquele cabelo, isso também é letramento, aquele tipo de cabelo, que elas fazem as tranças. Obrigada. Tudo isso contribui para que exista a humanização e diminua esse racismo. Tanto é que tem uma lei no Brasil para que nós promovamos, eu esqueci o nome da lei, tá, gente? Mas eu sei que tem, porque eu já estudei. Promovamos uma educação antirracista e coloque a cultura negra, porque faz parte da nossa essência a cultura negra. Não adianta falar que não, porque meu irmão, ele pediu, por mais que você não seja negro, ele é bem branco, meu irmão. Ele puxou muito para minha mãe é italiana, eu sou mais morena, que eu puxei para o meu pai, nós somos filhos de pais diferentes. E ele fez aquele exame para saber o DNA dele, a composição do DNA dele. E aí 60% ou 70% estava da África, ou seja, todos nós descendemos de lá. E aí é interessante a gente colocar isso também na sala, a importância de você colocar isso cada vez mais em aula, principalmente para as crianças agora que eles são pequenos, para que quando eles vão crescendo, eles vão entendendo mais e mais e mais a importância de se respeitar. O ano passado, no Manuel Bonfim, tinha um professor de educação física que ele precisava igualar as horas, acho que trabalhar em hora extra, e aí ele fez um trabalho com a educação infantil. Ele trouxe algumas músicas da cultura negra para as crianças, e aí ensinaram eles a dançar. Eu participei, filmei, foi bem bacana deles dançando, sabe? Uma música totalmente diferente, porque é da cultura africana, você trazer a cultura africana cada vez mais para o ambiente de sala de aula, que é o que ela fala, valorizar a cultura negra e promover o letramento, né, como ferramenta de inclusão e empoderamento, que hoje, graças a Deus, estão muito mais, as negras são muito mais empoderadas, valorizam mais o seu cabelo, né, e quanto maior a gente promover esse engajamento na educação, melhor, né? E aqui, ó, engajar educadores e a sociedade na luta contra o racismo. Volto a dizer, formação de professores. Isso também cabe um tema de formação de professores, para que a gente também vai aprendendo ali como trazer todo esse conhecimento para a prática pedagógica. Que aí, quanto mais ideias, mais discussão, fica mais fácil, né, promover. Então, vamos lá. A Emília Ferreira. Eu sou apaixonada pela Emília Ferreira. A gente falou bastante sobre ela, né? Ó, reflexões sobre a alfabetização. Aqui ela vai explorar as diferentes teorias e abordagens da alfabetização. No dia que eu dei a aula, eu coloquei bem bonitinho lá os pré-silábicos, os alfabéticos, que ela fala de toda essa sondagem, de como promover a aprendizagem para cada nível que a criança está, até ela chegar ao nível alfabético. E aí, é interessante que essa minha amiga, ela vai fazendo a sondagem, tanto no infantil, quanto agora no fundamental, a gente vai fazendo a sondagem em cada época, 4 sondagens em cada época do ano, para que quando eu faço a sondagem, que eu vejo como o meu aluno está, eu consigo promover a aprendizagem para que ele possa estar evoluindo. Igual eu falei, eu vou pegar a sondagem que eu fiz antes de sair de férias, né, com os meus alunos, que é a sondagem do nome e do mapeamento corporal, que aí eu também consigo analisar como é que está o desenho, como é que está a motricidade fina desse aluno, e a mesma coisa ela fala aqui. E ali eu vou ver como é que está, se ele já sabe ou não a escrita do nome. Só que no final do ano, eu promovo para esses alunos, mesmo na educação infantil, para a próxima professora, no meu relatório final, saber se ele já sabe, a quantidade de letras, qual a quantidade de letras, de número, para que ela possa dar continuidade, não para alfabetizar esse aluno, mas para promover aprendizagens dentro do lúdico ali,
para que quando a próxima professora chegar no primeiro ano, ele já tenha bagagem para ser alfabetizado. Você vai promovendo atividades lúdicas simples, igual eu falei que eu estava promovendo, eles já vão construindo conhecimento. E a mesma coisa que ela fala. Olha lá, ela vai examinando, como ela examina, né, que isso é um mestrado que ela fez. Mestrado é prática, como as crianças constroem seu conhecimento sobre a escrita. E ela fala da importância do desenho ali também. Também discute os desafios e implicações da alfabetização para a educação, oferecendo insights valiosos para educadores e pesquisadores. E eu lembro que eu tenho até aqui, se alguém quiser, cada etapa silábica, no final da aula a gente conversa a respeito. Que eu tenho a aula dela, é sempre bom dar uma revisada. Só não coloquei aqui, porque eu achei que ia ficar muito extensa a aula, são muitos autores. Tá bom? Mas é isso. Isabel Frade, Mônica Araújo e Juliana Glória. Multimodalidades na alfabetização. Uso da leitura e da escrita digital por crianças em contexto escolar. Aí eu vou falar de novo. Por que que a rede está pedindo esse tipo de conhecimento? Gente, conhecimento tecnológico, primeiramente, é o que nós devemos ter para sobreviver hoje em dia. Tudo que a gente utiliza é mediante a tecnologia. E quanto mais cedo eu promovo esse tipo de educação para o meu aluno, melhor ele vai ser formado, porque ele tem que ter um desenvolvimento global para continuar sobreviver na sociedade. E ali, eu promovendo esse tipo de conhecimento, desde o início, como ele fala assim, a multimodalidade na alfabetização, o uso da leitura e da escrita digital. Porque, assim, eles não têm, a maioria não tem esse conhecimento, eles são analfabetos digitais. Como que eles vão conseguir um emprego sendo analfabeto digital? Olha lá, aonde crianças utilizam a leitura e a escrita digital na escola. Lembra que, promovendo estratégias, a rede em si, trazendo a tecnologia para a utilização na creche, não é trazer o computador e mostrar só o computador. A rede tem vários programinhas, a gente teve até uma formação de como utilizar esses programinhas com as crianças. São programinhas lúdicos para promover esse aprendizado. Aí, no artigo destaca benefícios como a ampliação do repertório literário e a importância do papel do professor na orientação e mediação dessa abordagem. Porque é essencial que a gente ensine isso desde cedo. E eles, volto a dizer, do primeiro ao quinto ano, vão necessitar saber como liga, porque a provinha é toda feita no computador. Hoje é tudo digital. Vamos lá. Maria Amélio Santoro Franco, Selma Garrido Pimenta, né? Didáticas e embates contemporâneos. Esse livro aborda questões cruciais sobre a didática na educação atual, discutindo os temas como, olha lá, tecnologia, metodologias ativas, formação de professores e inclusão. Você vê como um autor conversa com o outro? E se você analisar tudo que o seu cargo, com toda a solicitação que está lá no edital, que o seu cargo pede, é o que cada autor está falando aqui. E vai sempre repetindo. Um autor vai conversando com o outro. Ó. Ele oferece uma análise crítica das práticas pedagógicas e busca fornecer insights para melhorar o processo de ensino-aprendizagem na sociedade contemporânea. Ou seja, aqui é fazer com que a gente reflita a nossa prática pedagógica a todo momento, para que ela seja ela consiga atingir o objetivo, que é fazer com que o nosso educando aprenda e sair, porque tudo mudou. O aluno mudou também, o aluno traz uma bagagem imensa.
A sociedade cada vez mais está mudando. Então, eu também preciso mudar a minha didática. E é o que essa autora vai falar. Paulo Freire, professora Cíntia não. Cartas a quem ousa ensinar. O título já é bem ousado, né? Aí é uma coletânea de cartas que enfatiza a necessidade de uma abordagem pedagógica libertadora, promovendo o diálogo, a conscientização e a participação dos alunos na transformação de suas realidades. Aqui ele já vai falar da importância do professor ter cada vez mais um diálogo com o educando, saber o que esse educando quer, promover, saber os questionamentos a todo momento. Eu adoro Paulo Freire, gente. Eu sou apaixonada pelos livros dele. Eu tenho vários no computador, eu já passei no grupo, quem quiser. Porque eu fiz um TCC dele e assim, ele vai falando em todos os livros da importância desse diálogo, né? Dessa conscientização que nós devemos trazer aos alunos para a transformação de suas realidades, rejeitando estereótipos e autoritarismo na educação. Volto a dizer, não é algo fácil, mas quando você vai cada vez mais refletindo a respeito, você vai melhorando. Ah, tem uma amiga que citou o livro Cabelo de Lelê. Se eu não me engano, esse livro também, uma amiga minha falou dele. É bem interessante, né? Trabalhar esse livro nas áreas, em sala de aula. Ó, esse daqui, para mim, de todos, é o mais difícil. Latey, Oliveira e Dantas. Piaget, Vygotsky e Vallon. Teorias psicogenéticas em discussão. Eu acho o livro, a forma como ele aborda o assunto, extremamente difícil, mas ele vai fazer o quê? Eles vão discutir as contribuições desses teóricos para a compreensão do processo do desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças. Quando eu dei essa aula, não, e vai cair. Gente, vai cair esse livro, porque esses são os principais autores que falam da questão de como a criança aprende, de como a criança se desenvolve. São Piaget, Vygotsky e Vallon. Quem tiver mais dúvida, no caso como eu tinha, se você jogar no YouTube, tem o Delateio falando sobre o Piaget. E aí, na fala dele, cada um aprende uma forma, né? Eu preciso ler, preciso escutar, preciso ver. Então, o máximo de conhecimento que eu conseguia no YouTube, para mim, foi válido. Porque ele vai falar, e a linguagem dele é muito difícil. Mas quando você vai, volto a dizer, né? Porque difícil é impossível. Quando você vai mostrando, lendo, o seu cérebro vai se acostumando, e ali você vai aprendendo. A prática leva à excelência. Tanto é que eu comprei o livro, porque eu não entendia, e aí eu comecei a compreender um pouco melhor. Mas de todos, para mim, é o autor mais difícil. E ele oferece, olha lá, aqui, ele oferece uma análise crítica das perspectivas de cada autor, destacando suas divergências e convergências na compreensão do desenvolvimento infantil. Mas se você sabe um pouquinho de Piaget, de Vygotsky e de Vallon, você acerta a questão. Você vai vendo, lembra, eu ensinei todo mundo aqui. Primeiro eu vou vendo as questões erradas. Isso está errado, eu risco. Isso está errado, eu risco. Para depois colocar a certa. Concurso é assim. Primeiro você vê a errada, e ali teve dúvida, deixa essa questão de lado, porque no último concurso caiu, e eu deixei essa questão de lado e acertei ela. Porque depois, com mais calma, eu fui lá no banheiro, bebi uma água, comi um chocolate, inclusive já comprei 2 barras. Eu estava mais relaxada, e aí eu falei, eu acho que essa é a mais cheirosa, igual a professora Fernanda fala, tem mais coerência com o que está pedindo.
É isso que você tem que ver na hora de você fazer o concurso, que tem mais coerência. Mas é isso, volta a estudar um pouquinho de Piaget, de Vygotsky e de Vallon, porque é provável que caia. E aqui não vai dar tempo de abordar, porque é um assunto um pouquinho mais extenso. Quem tiver dúvida, quiser pegar o resumo, que tem um pouquinho de cada autor, só me pedir que eu passo. Porque eu tive que baixar todos de novo, porque várias pessoas me pediram, então eu tenho no celular. Ó, Claudivan Lopes, mídia.k, acho que fala isso. Estudo do meio, teoria e prática. Esse artigo destaca a relevância do estudo do meio como método de ensino de geografia, promovendo uma aprendizagem contextualizada e significativa. E aqui, o livro em si, ele vai falar da origem, dos objetivos, vai apresentar exemplos de atividades, enfatiza a importância da interação dessa metodologia ao planejamento do ensino e o papel crucial do professor na orientação das atividades dos alunos. Mas quem pega o QSE, lá do fundamental, que eu tive que... Eu sei um pouquinho do QSL do fundamental, porque eu auxiliei uma amiga a fazer o diário esse ano, que foi implementado, ele online. Então, a gente tinha que pegar cada aprendizagem e colocar. E, assim, uma aprendizagem, ela se interliga na outra. Ou seja, eu passei uma atividade que ela é tanto de português quanto de geografia. Ou seja, é conectado, é interdisciplinar, para que seja, tá vendo, é contextualizado e significativo. Ele é contextualizado ali, eu não vou ensinar só a geografia. E aí é o que ela vai falar. E aí conclui que o estudo do meio contribui para uma educação geográfica reflexiva e crítica. E aqui eu lembro que a gente falou sobre diversos assuntos, eu citei alguns exemplos no resumo, que ela vai refletindo mesmo sobre o meio que a criança está primeiro, para depois ir ampliando. Não sei se vocês lembram. A casa dela, o bairro, a cidade, aí depois vem o município, aí depois vem o estado, ir ampliando esse conhecimento aos poucos, sempre contextualizado com o que a criança está vivendo, para fazer sentido. Na nossa época era muito decoreba. Hoje em dia não dá mais para ser assim, tudo mudou, inclusive as diversas formas de ensinar. E é isso que a gente, como professor, tem que estar sempre pensando e refletindo. E é o que essa autora vai falar. A gente está fazendo sentido, porque ninguém está falando comigo. Vocês falam comigo, vai. Tá sim, Thaís, imagina, tá ótima a explicação. É que a gente está prestando atenção. Aí, se não fizer sentido, vocês falam também. Estou tomando café. Oi, Figênia, você pode falar. Estou tomando café, né? O meu esposo fez um chá para mim. Café, que fala, Thaís. Eu tô do mercado, Thaís. Oi? Eu tô dentro do mercado. Ah! Eu tô aqui na prateleira do mercado e assistindo uma aula, já fiz umas anotações. Tô dentro do mercado, não tô doida, mulher? Tá nada, é assim mesmo. Tem gente que põe um monte de empecilho, você tá tirando os da frente. É isso aí, amiga. Vai escutando, põe o fone e vai escutando. Eu tô com fome. Isso aí. Vamos lá, de novo. Que bom que está fazendo a diferença. O objetivo foi esse, fazer a diferença o máximo que eu puder, porque eu ganhei muito de muita gente e hoje eu estou retribuindo. Que a vida é assim, uma hora a gente recebe, outra hora a gente dá e assim vai. Bora lá. Fico muito feliz, gente, que está fazendo a diferença. Maria Tereza Egler Mantoan. Eu sempre falo Montoan, gente, é Mantoan. Diferenciar para incluir ou para excluir, por uma pedagogia da diferença. Ela é a autora mais renomada na área. Então, e ela fala a importância que você valorize as diferenças. Tanto é que alguns conceitos que nós falamos de educação especial, aluno especial, a gente não pode falar mais, porque foi todo um estudo feito por ela que é um educando que possui uma deficiência.
E aqui ela fala da importância da gente valorizar a diversidade, que são as diferenças, e acolher todos os estudantes, superando práticas segregacionistas, que é de você tirar aquela criança que está ali, não, vou segregar. Ele não consegue aprender, porque ele tem essa e essa limitação. Antigamente era assim, ó, criando um ambiente educacional respeitoso da singularidade de cada um. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu possuo também educandos que possuem deficiências intelectuais na minha sala. E às vezes essas diferenças acaba no decorrer das aulas, os meus nem tanto, que eles são muito tranquilos. O autismo deles não atrapalha em nada na aula. Nem a eles, nem no desenvolvimento deles. Eles já estão bem melhores, começaram a fazer terapia. No início, talvez seja difícil para eles essa autorregulação, mas a inclusão, ela é extremamente importante, porque a gente acaba tendo um olhar mais humano por esses alunos, e as crianças vão crescer com esse olhar mais humano. Mas necessita também de programas que estejam mais especializados na área. A gente também precisa se especializar, e o governo em si precisa transformar esse programa para que nós possamos ter, dentro da sala de aula, a palavra que eu possa usar, né, que seja mais fácil. Porque existem certos tipos de deficiências que na sala de aula não é fácil, mas a gente precisa aprender a incluir. Vamos focar aqui, que é mais fácil, que ela enfatiza que a inclusão vai além do acesso físico à escola, promove uma educação verdadeiramente igualitária, ou seja, a escola tem que possuir acesso físico. A gente até falou na nossa escola que temos um aluno que ele é cego, acho que 90%, e aí o que a gente deveria fazer? Pensar como a escola deve ser fisicamente acesso a esse aluno. E aí, quando você começa a refletir sobre isso, a gente percebeu que só perto se eu não me engano, foi da área da cozinha, que existia uma elevação que ele tinha que perceber, que ele conseguia perceber, na verdade. E aí a gente viu que precisava de mais lugares na escola com essa parte de relevo para quem é cego perceber. Só que a Monton aqui, ela fala que a inclusão vai além desse acesso, porque mesmo não tendo todos esses acessos, esse aluno ele já está incluído, porque ele consegue, com o tempo, ele aprendeu onde é cada lugar da escola, e a professora da sala conseguia promover para ele atividades que ele conseguiria aprender igual aos outros alunos. Ela desenvolveu uma plaquinha para ele aprender a desenhar ali, no alto relevo, ele percebeu. Ela conseguiu incluir esse aluno, ele ter até a mesma aprendizagem que os outros. E isso é uma educação verdadeiramente igualitária, porque a gente sabe que nós vamos ter diversas limitações na escola, e que não depende só do governo, não depende só da gestão, entende? Faz muito mais, o professor, ele consegue fazer muito mais a diferença na vida desses alunos que dentro das suas limitações, nós conseguimos incluir, igual essa professora incluiu. Thaís, Pode falar. É essa aí que fala da escola da diferença, a escola das diferenças, ou escola dos diferentes? É a escola das diferenças? Isso mesmo. Não é a escola dos diferentes, é a escola das diferenças. Sim. Tá. É a Mantoan. Tanto é que ela fala, né, que criar um ambiente educacional respeitoso da singularidade de cada aluno. E nós, na nossa escola, em diversas HAs que nós temos, e a gente fala das dificuldades de sala de aula, e ali cada um vai falando de como promover atividades, como promover, às vezes até como você deve falar com esse aluno, como você deve, sabe,
quais são os movimentos que você deve fazer para que esse aluno seja verdadeiramente incluído. Porque a prefeitura também está fazendo a parte dela no sentido, eles promoveram um curso, eu falei desse curso, que muita gente falou que era besteira, mas quando nós estávamos fazendo o curso no grupo, e para mim foi super válido, porque cada um ia ali falando das suas dificuldades, e ali ia descobrindo também vários caminhos que não conseguia seguir para tentar incluir esse aluno, que o objetivo era esse do curso. Fazer com que nós reflitamos mais. Agora, todas as escolas estão fazendo? Eu não sei, mas a minha está, e tem dado muito certo. Porque são diversas as dificuldades que nós vamos ter em sala de aula, mas se a gente focar só nas dificuldades, a gente não trabalha. Como aqui, se vocês focarem só nas dificuldades que vocês têm, você não vai conseguir se desenvolver. Então, ela vai falar muito sobre isso, diferenciar para incluir. E ela vai promover essas reflexões. Vamos lá. É aqui, gente, é o José Moran, que eu li. Eu tenho um livro dele em algum lugar também, se alguém quiser, é bem interessante. Mudando a educação com metodologias ativas. Não é tão diferente daquela outra autora, né? Ele destaca a importância de metodologias na educação, enfatiza, lá, como eles colocam o aluno no centro do aprendizado, promovem habilidades críticas e incentiva a integração da tecnologia, que é todo aquele exemplo que eu já citei. Olha, ele ressalta que essa abordagem representa uma mudança significativa na forma de ensinar e aprender, tornando a educação mais dinâmica e relevante para o mundo contemporâneo. E, se eu não me engano, caiu uma questão que falava sobre jogos. E aí, você, como professor, aí você tem que analisar. O jogo é extremamente importante para o aluno. Além dele vivenciar isso em casa, ele precisa vivenciar isso na escola, para fazer sentido para ele. Lembra da minha amiga Márcia? Eu não tinha citado o nome dela, mas ela é maravilhosa. Ela promove diversos jogos para cada hipótese silábica, e não é só ficar lendo, escrevendo, sabe? Porque vai fazer a diferença, e como fez a diferença na hora da prova. E é engraçado que ela falou que ela achou que os alfabéticos iam ser melhores na prova, e não foi. Foram silábicos. Tá vendo como às vezes a gente também cria expectativas? E aqui ele vai falando sobre isso, relevante para o mundo contemporâneo. Ele fala da importância da tecnologia. Outro autor falando da importância da tecnologia. Vamos lá. Antônio Flávio Barbosa Moreira, Vera Maria Candal. Indagações sobre currículo. Currículo, conhecimento e cultura. O livro aborda a importância do currículo escolar na formação de cidadãos críticos, enfatizando a interdisciplinaridade, olha lá, de novo, um autor conversando com o outro, e a consideração das demandas sociais e culturais na educação. Eles propõem currículos flexíveis que valorizam a diversidade cultural e promovem a reflexão sobre o conhecimento e o poder na sociedade. Se eu não me engano, cada autora colocava uma parte do nosso currículo do QSN. E o QSN vai falar sobre isso. Primeiro, o aluno, ele é o protagonista. E eu achei muito bonitinho. Então, a professora lá, que ela falou, eu estou tratando de tal coisa, porque um aluno questionou isso na sala. Então, não foi só vários estavam questionando, e eu trouxe isso para a minha sala. Que a gente fala que nós somos em 3 estágios 1, e cada sala, são propostas diferentes, de formas diferentes, porque eles têm que trazer isso, né? Eles trazem uma bagagem, e a gente vai analisando quais são as dificuldades, o que a gente vai promovendo. Então,
esse autor, ele enfatiza a interdisciplinaridade, de novo, como eu falei daquela outra autora, que eles não, hoje em dia não se aprende mais segmentado, né? É tudo junto. E eu não sei se eu usei nesse exemplo, que uma amiga minha, ela é alfabetizadora, agora ela está ela está trabalhando na parte do AEE, de uma escola lá em Mogi. Só que eu nunca esqueci o exemplo que ela citou. Na época, ela estava com o segundo ano. E aí, nessa outra escola que eu trabalhei como estagiária, ela era muito grande. E às vezes a gente levava os alunos para os espaços da área verde. E ali tinha um formigueiro. E ela trouxe todos para observarem o formigueiro. Nessa observação do formigueiro, ela promoveu diversas aprendizagens. Não só sobre a alfabetização, em que ela ia indagando, eles iam escrevendo, mas sobre meio ambiente, sobre os animais, sobre os insetos. E é sobre isso a interdisciplinaridade. E aqui, quando você vai construir o currículo escolar também, porque a escola ela tem essa autonomia, porque são culturas diferenciadas. E o QSN dá essa autonomia também da própria escola construir com base nele, o que necessita aprender. E ali ela vai falar das demandas sociais, da cultura que você precisa considerar. Eu levo para a prática a teoria, porque a gente está praticando isso em sala de aula. Não é diferente do que está aqui. Quando você leva para a prática, você aprende mais rápido. E aí você consegue responder de forma mais lógica na hora da prova. E aqui, ó, propõe currículos flexíveis, que valorizam a diversidade cultural e promovem a reflexão sobre o conhecimento e o poder na sociedade. O currículo, ele é flexível, porque se eu percebo que o meu aluno, mesmo de estágio 1, tem aprendizagens que ele não adquiriu numa etapa anterior, eu vou promover para ele. Ele não pode ser estático. Entende? A mesma coisa quem está no fundamental. Ele ainda não aprendeu a ler. E lá, uma aprendizagem de primeiro ano, um exemplo. Eu vou trazer para ele, o currículo é flexível. Antônio Nova, professores e imagens do futuro presente. Destaca a importância da nossa profissão. E eu lembro que ele fala sobre a valorização da nossa profissão. E essa valorização, ela começa com você, que é professor. Se você não se valoriza, não adianta ninguém valorizar você. Disso eu deixo isso bem estática, porque eu sei do valor que eu tenho, e eu também sei das dificuldades, mas do valor ninguém me tira, porque eu sei. Pode qualquer pessoa falar. Mas eu sei do quanto eu promovo para os alunos, do quanto eles se desenvolveram. Ah, inclusive, gente, eu até trouxe para casa, estou tão orgulhosa, que eu promovi uma atividade para eles, um desenho de observação. E aí eu coloquei a bandeira do Brasil, escrevi Brasil, e a bandeira bem grande, então aparece em ordem, em progresso, porque a gente estava falando da independência, aí a gente fez uma leitura, a gente promoveu vídeos, falamos sobre a história, mesmo eles não entendendo muito, para começar, é um início para entender a importância desse feriado, né? Eu não sei se eu vou conseguir postar hoje, porque demora um pouquinho para essa aula ir para o Google Drive, porque ela é extensa, demora um pouquinho, mas eu vou tentar mais tarde, tá bom? E aí, eu promovi esse desenho de observação, e é muito interessante, porque algumas crianças, eles conseguiram, aí vai do desenvolvimento de cada um, mas aqueles que já têm mais habilidade com as letras, você percebe o ordem, faltando algumas letras, mas já sabendo, já entendendo as letras, sabe, em progresso. Aí alguns deles, depois que eu tinha escrito Brasil, que teve uns que me perguntaram, mas como escreve Brasil? Aí eu coloquei na lousa, aí depois eles falaram, eu também quero escrever Brasil. Aí pegou a atividade de volta, escreveu Brasil. Eu vou até colocar para os pais verem, expor, porque eu achei muito interessante, conversando com uma outra professora, a importância do desenho de observação. Aí você percebe a evolução deles, sabe? Mas muito bacana. É só para falar, porque quando a gente entende que nós estamos pelo caminho certo, e a gente sabe do nosso valor,
que é isso que o autor está falando aqui. E aí ele vai falar de novo de formação, a formação docente, como é importante a formação, da gente estar sempre refletindo, por isso que na prefeitura tem as horas atividades, da nossa prática, da identidade, colaboração entre professores, que foi o que eu falei, que se não me engano foi sobre isso. Quanto cada um consegue dar e a gente receber. Espera só um minutinho, gente. Dando bronca. Como é importante, olha lá, eu perco a noção. A colaboração entre nós, como colegas de profissão. Tem muitos professores que não gostam de dividir, eu conheci alguns. Mas é importante demais a gente dividir o que vai indo bem na nossa sala, porque você pode promover para a sua sala e não dá certo. Como eu também posso pegar o exemplo que deu certo na sua sala e não dá certo na minha, mas isso a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai aprendendo num caminho, eles vão evoluindo. Na maioria das vezes dá certo, tá, gente? Mas é bem bacana essa troca que eu tive muito tanto no Manuel, com a Márcia, quanto agora no Marlene. Não só com a Márcia, com diversos professores que sou muito grata lá no Manuel, mas no Marlene essa troca tá sendo magnífica para minha prática. Bem como a necessidade, ela também fala sobre das mudanças estruturais no sistema educacional para valorizar os educadores e promover uma educação mais democrática e inclusiva. A gente sabe que precisa mudar muito, que principalmente essas mudanças estruturais no sistema em si de educação. Mas a gente também tem que saber que muita coisa está sendo feita e está dando certo na rede. E aqui ele vai falar sobre essa reflexão que a gente tem que estar fazendo sempre. A Mabel Paniza. Thaís, licença. Lá. 6h30, você podia fazer uns 10 minutinhos, né? O que você acha? Pra gente dar só tomar um cafezinho e voltar, ou já tá quase terminando? Não, né? Deixa eu ver, ó. A gente tá aqui no Nova, né, ó. Tem 1, 2... 1, 2 só. Ah, tá. Tem só mais 2. Só mais 2 slides. Vocês querem parar, a gente para, gente. Não tem problema. Quer continua, gente? Vocês têm que falar. Meninas, o que vocês acham de parar uns 10 minutinhos ou querem terminar logo? Mas, de qualquer forma, eu vou postar hoje. Como só faltam 2 slides, né? Acho que continuar, dá para segurar, né? Dá para continuar. Continuar, para terminar, por favor. Tá. Então, bora lá. Treino Paniza, né? Ó. Ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais. Análise e propostas. Aqui ela vai falar da importância da gente promover essa aprendizagem da matemática desde cedo, porque se alinha com o desenvolvimento cognitivo das crianças, estimula o pensamento lógico e a compreensão dos conceitos matemáticos desde cedo. Na minha sala, eu também faço isso, a contagem, a gente trabalha o calendário, sabe? De forma bem lúdica, mas a partir de agora eu vou mudar, porque eu percebi que já virou cotidiano, sabe? Já não tem mais prazer. E aí é onde a gente tem que criar estratégias para estar trazendo cada vez mais formas deles começarem a pensar, a refletir. Porque eu falo de novo, a matemática ela é essencial para qualquer pessoa, porque o desenvolvimento cognitivo, você fica com um cérebro mais rápido. E hoje eu falo isso com muito mais propriedade, porque estudando um aplicativo em inglês, eu já falei várias vezes dele, Elevate. Ele tem uma parte que é só matemática. Então, eu estou melhor no inglês, porque o meu raciocínio lógico está melhor. Eu avancei no aplicativo, ele vai mostrando para você em quais habilidades de inglês e matemática você está melhor.
No meu é matemática. Porque quanto mais o pensamento lógico ele fica acelerado, mais você consegue aprender. Então, volto a falar, aqui ela fala sobre isso, porque o desenvolvimento cognitivo ensinado desde o início, desde os pequenininhos, você vai estimular o pensamento lógico. E aqui, gente, no Brasil, a gente não tem essa cultura. Mas lá fora, tanto o desenvolvimento matemático quanto a parte de ciência sendo exploradas desde o início, desde pequenininho, ele vai criando cada vez mais, você vai dando valor para aquilo e a criança vai querendo aprender cada vez mais. E é isso que ela fala sobre, essa autora vai explanar. Ó, ela enfatiza, de novo, a formação de professores como elemento-chave para o ensino eficaz de matemática nesses níveis do educando, e é desde as séries iniciais, desde o infantil. E aqui, no infantil, tem que ser tudo no lúdico, mas não só no infantil. Thaís, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o ensino dos números tem mais a ver com letramento do que matemática em si, né? Sim. Quando fala em matemática, é mais na resolução de problemas. Sim. E tem que estar coligado, né? Isso, e o raciocínio lógico do que a numeração em si, né? Sim, porque, Camila, é interessante demais você falar, porque isso entra muito no ensino tradicional, né? Que a gente só ensinava as crianças a escrever os números, e não é exatamente isso, é um letramento, você não está ensinando ela a refletir e a pensar. É aí onde entra a formação de professores. Né, para que a gente possa também aprender qual forma dentro da minha prática pedagógica está sendo eficaz ou não. É aquilo que você falou, né, da multidisciplinaridade. Sim. E você ensinando cores, ela relacionando cores a objetos, quantidades, isso é o ensino da matemática em si, e a pessoa fica achando que vai ensinar contas para as crianças e tal, né? Sim, que não tem sentido para ela. Não faz sentido. E quanto mais a gente reflete sobre isso, que é o que essa autora vai falar, dessa reflexão e da importância da formação de professores nos conceitos, porque não é algo que nós estamos culturalmente habituados, principalmente na educação infantil. As práticas, elas devem ser desenvolvidas através do conjunto, né? Para qual é a melhor forma de eu ensinar? Porque lá no QSN tem essas práticas. Só que a gente, não sei se nós estamos habilitados para colocar elas em práticas. Por isso que ela fala, ela fala sobre o desenvolvimento cognitivo, que estimula o pensamento lógico. Eu tenho certeza que no livro deve ter exemplos de como fazer isso. Para que em sala de aula a gente consiga implementar. Mas foi excelente o exemplo que você deu, Camila, porque é o tradicional. A gente às vezes pensa que está fazendo certo, mas não está aliado ao desenvolvimento cognitivo da criança, né? Victor Paro, escrito sobre educação. Aborda temas cruciais para a educação brasileira, como a importância da dimensão democrática na qualidade de ensino, os desafios da gestão educacional diante das demandas de qualidade e produtividade, que quem acha que é fácil estar na gestão não é, porque são muitas demandas que necessitam ser implementadas e lidar com o ser humano é extremamente difícil. E a discussão sobre a autonomia escolar e seus limites. E eu lembro que a gente falou sobre isso na questão da gestão em si, que cada escola tem autonomia para gastar a verba em si, e ela precisa ser discutida no coletivo. Só que são verdadeiros desafios e limites, porque são várias escolas da prefeitura, cada uma tem um jeitinho, tem umas que tem tudo, tem umas que não tem nada.
E por quê? Porque cada escola tem autonomia para gastar a verba da forma que acha correta. E ele vai falar sobre essa discussão. Tá? Apresenta reflexões que convidam a repensar a educação de forma mais ampla e comprometida com a formação integral dos educandos. Formação integral. São palavras que a gente pode usar na redação, né? Porque não é separado. Lembra? O desenvolvimento dele é integral. São diversas áreas que nós necessitamos implementar estratégias para o aluno se desenvolver. E com a construção de uma sociedade mais justa e participativa. Se eu não me engano, foi esse exemplo que eu citei nessa aula. Ó, penúltimo slide, tá? Lúcia Helena Saceron, Ana Maria Pessoa de Carvalho, Alfabetização Científica, uma revisão bibliográfica. A autora aborda a importância da alfabetização científica na educação contemporânea, destacando a necessidade de desenvolver habilidades, atitudes e compreensão sobre questões científicas e tecnológicas no cotidiano dos alunos. Eu acabei de falar. A gente precisa estar refletindo sobre como trazer esses conhecimentos para os alunos, para que as próximas etapas ele possa estar se desenvolvendo. Tem até uma outra amiga minha que ela traz bastantes elementos científicos, faz na sala de aula. Tem até um da Cuca, que eu não sei se vocês viram, que é sobre vários elementos, explicar os elementos, mostrar e transformar aquilo, trazer a ciência de uma forma lúdica para as crianças, sabe? De uma brincadeira que você faz ali na sala de aula, que o copo transborda, que é trazendo esse folclore que a gente trabalhou, uma amiga minha fez. Achei super bacana. E os alunos se encantaram. E ali ela trouxe o nome dos ingredientes, que eles estão no fundamental. E ali eles se encantaram, trouxe a ciência para a sala de aula. Eles estão aprendendo os elementos químicos de forma lúdica. E são elementos que nós temos dentro de casa, né? Enfatiza no projeto Educar Mais, né? É bem bacana. Se não me engano, no projeto Educar Mais do Manuel Bonfim também teve. Enfatiza a promoção do pensamento crítico e a participação informada em temas científicos relevantes, indo além da simples memorização de fatos, saindo do tradicional. Gente, tradicional é a palavra negativa. Todas as vezes que cair no concurso, você vê a palavra tradicional, é uma questão errada. Essa questão está errada, porque nenhum autor aqui falou do sistema tradicional, lembra? Porque vai para memorização, você não precisa refletir. E todos eles falam da importância do pensamento crítico. Inclusive esse. Jacim Felipe Silva, Jussara Hoffmann, Maria Tereza Estevam. Práticas avaliativas e aprendizagens significativas, em diferentes áreas do currículo. O livro explora avaliação e aprendizagens em várias disciplinas escolares, oferecendo insights teóricos e práticos para professores e estudantes que desejam aprimorar o ensino e a aprendizagem em diferentes áreas do currículo. E aqui é interessante que sempre caía mais os livros da Jussara Hoffmann, né? Esse ano não. Esse ano são vários autores falando sobre a avaliação. Por quê? Em cada etapa da aprendizagem e do conhecimento, são avaliações diferentes que você tem que fazer. E a avaliação, tem muitas questões que falam da importância do aluno também avaliar o que ele está aprendendo. Da gente escutar esse aluno. E se eu não me engano, eu lembro que a gente falou sobre isso, dessa escuta. E tinha até uma questão que falava da importância de você ouvir o aluno. Que na educação tradicional, não, o aluno não sabe de nada, é só eu sei, eu vou avaliar. E às vezes não, às vezes a gente precisa disso, dessa troca.
É importante deixar isso destacado, porque a Jussara Hoffmann fala bastante sobre isso. Currículo, conhecimento e transmissão cultural. Contribuições para uma teorização pedagógica contemporânea. O autor enfatiza a importância do currículo na transmissão do conhecimento e valores culturais. Propõe uma teoria pedagógica contemporânea, ou seja, o que está acontecendo hoje? Como que eu tenho que ensinar hoje? Que valoriza a diversidade cultural, valoriza o aluno e suas diferenças, e critica a relação entre conhecimento e poder na educação. Busca promover uma sociedade mais, de novo, uma sociedade mais justa e democrática. Destaca o papel crucial dos professores na transmissão cultural, enfatizando a necessidade de formação sólida e abordagem inclusiva para uma educação cada vez mais democrática. E aqui eu falo, de novo, sem formação de professores, fica difícil, porque as nossas práticas culturais estão cada vez mais, muito voltadas para o tradicional. E quanto mais a gente refletir sobre isso, assim, a gente vai melhorar cada vez mais a nossa prática. Eu uso o meu próprio exemplo. Quebrar esses paradigmas dentro de nós é muito difícil. Mas não é impossível. Se você viu que com a amiguinha dá certo, com você também vai dar, que é o que eu penso. Deu certo com ela, vai dar comigo. Né? Porque eu não sou obrigada a mudar. A minha sala também não evolui. Sou meio abusada, gente. Quem me conhece sabe que eu sou abusada. Mas, assim, no bom sentido, no sentido de querer melhorar, no sentido, sabe, de querer evoluir também. Porque quem gosta de ficar estagnado, não anda para frente, gente. A gente precisa melhorar. Ah, deu errado isso, então tá bom, não tem problema. No outro dia eu vou e faço melhor. Eu sou abusada que sou. As meninas que sabem. Vamos lá, Magda Soares. Letramento e alfabetização, as muitas facetas. E aqui ela vai falar da importância do ensino da leitura e escrita, só que aqui, ó, ela destaca a importância do letramento, como a compreensão e produção de textos em contextos variados, além de discutir a relação entre letramento, cultura e poder na formação de identidades sociais. E lá no QSN, nessa parte de alfabetização, é exigido que nós vamos propor para os estudantes diversos tipos de textos, até um texto de fofoca, como a Poliana citou, diversos tipos de textos, e a importância do letramento aqui são as figuras, a como ler uma figura, o que essa figura representa. Às vezes não tem texto nenhum. Mas a importância de você mostrar as diversidades que existe, para que ele possa ter esse conhecimento e aprendendo com isso. Tanto é que acho que foi a minha amiga trabalhou receita e caiu receita na prova. E aí eles souberam fazer, porque eles já tinham feito em sala de aula. Né? E uma Passos Alecanstro. Isso, a Camila falou, para que aprenda a leitura do mundo em si. É sobre isso o letramento. Projeto político-pedagógico e gestão democrática. Foi a nossa última aula, né? Novos marcos para a educação de qualidade. O artigo destaca a importância do plano político-pedagógico como E aqui eu não sei se é plano, não sei se é projeto, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é projeto, eu escrevi errado. Como um instrumento essencial para a gestão escolar e a busca por uma educação de qualidade, enfatizando a necessidade de construí-lo de forma participativa, promovendo a gestão democrática como um meio de melhorar a qualidade educacional. E aqui a gente falou sobre a autonomia de cada escola ter o seu PPP. E ali ele é construído na prática.
ele é construído coletivamente. Na prática, eu participei da reconstrução, porque ele tem que estar sempre mudando, porque mudam as pessoas, mudam os alunos, então ele tem que tem que saber se ele está norteado com o que está acontecendo agora na escola. E o ano passado, no Manuel Bonfim, ele estava sendo reconstruído. E aí a gente participou da construção como professores, mas a comunidade em si também foi participar. E eu falei na reunião de pais, quanto mais a gente participa do conselho, quanto mais a gente participa dessas construções, a nossa escola vai mudando, nossa escola vai evoluindo, porque a nossa opinião vai sendo válida como cidadão. E aí eles participaram, se não me engano, foram 3 pais da minha sala, eles responderam conforme o conhecimento deles, mas tiveram participação no projeto. E aqui ele vai falando da importância da democratização na construção dele, que aí promove a gestão democrática como um meio de melhorar a qualidade educacional, e a gente não consegue nada sozinho. Todo mundo tem que participar. Por mais que a gente não, assim, na escola em si, a gente tem que ser profissional, tem que estar participando, colocando a nossa opinião. E no Manuel Bonfim eu participei, então foi bem válido. Acontece na prática, não é só na teoria, gente. Vamos lá. Vamos terminar, que está quase no finalzinho, só falta esse autor, ó. Thelma Weiss, o diálogo entre ensino e aprendizagem, que destaca a importância do diálogo, né, nesse papel, enfatizando o papel do professor como mediador e promovendo abordagens pedagógicas que incentivam a compreensão profunda dos conceitos, contribuindo para a melhoria da qualidade de educação. E aqui vale falar, sendo promovendo às vezes vou falando as palavras minhas, vou esquecendo. O aluno como protagonista do aprendizado, que sem o diálogo a gente não consegue, a gente precisa estar dialogando, né? E nós devemos ser um mediador do conhecimento. E isso tudo a gente vai nós estamos também sendo construídos na prática, né? Avaliando, se autoavaliando sempre. E é isso, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que alguém passou alguma coisa no grupo, eu vou dar uma olhada. Muito obrigada, viu, Thaís? Boa sorte para todas as meninas, para você. Muito obrigada por separar um tempo, né, para nós, sem ganhar nada. Aliás, você não ganhou nada da gente, né? Mas com certeza Deus tem algo reservado para você. E eu vou falando mais, Poli, quando a gente ensina, a gente sempre aprende mais. Você consegue você consegue absorver mais, porque você precisa refletir mais a respeito, né? Essa questão aqui, ó, que ela colocou, eu vou só finalizar a aula, senão vai ficar muito extensa, e aí a gente discute essa questão, tá bom? Imagina, gente. Boa sorte. E leva água no dia da prova, não estuda no sábado e leva chocolate, que o chocolate ele tem cafeína, né? Então ele auxilia. E é uma delícia, né, gente? A gente tem que ter um prazer na vida. O meu é comer. Somente porque é à tarde, depois do almoço, a prova, né? A gente precisa de um prazer, né? Eu não almoço, Poli.